Então, já são 2h45. Boa tarde para todo mundo. Eu vou começar essa sessão. Em primeiro lugar, eu vou perguntar em inglês se alguém tem alguma preferência, né, para que seja em inglês. Pelo jeito, pelos nomes aqui, parece que não tem nenhum estrangeiro para isso. Então, eu vou perguntar: Does anyone has any strong preference that this session be presented in English? Please speak now. Visto que não, então eu passo a palavra para o Cássio Alves, que vai apresentar o primeiro artigo. Cássio, você poderia tentar compartilhar a sua tela? Tá, vou compartilhar aqui. Obrigado. Beleza. Ótimo. Conseguem ver, me ouvir aí, né? Sim, conseguimos. Eu vou cronometrar aqui o tempo, mas a ideia é só para ter 25 minutos, mais ou menos, de apresentação e 5 minutos de perguntas, né, e respostas, ok? Tá bom. Mas se você quiser terminar antes também, para ter mais tempo para perguntas e respostas, também é a sua critério. Tá bom, tá, obrigado. Nada. Bom, Então, quando você quiser começar, pode começar. Valeu. Tá, eu posso apresentar em português mesmo, né? Pode, parece que sim. Sim, pode. Então, tá bom. Então, boa tarde a todos, obrigado por estarem aqui. Então, eu vou apresentar o meu artigo, o nosso artigo, que é intitulado Can Sentiment of the Brazilian Central Bank Help to Predict Yield Curve? Então, esse é um trabalho em conjunto aí com o Kuruvilla, Joseph, e o Márcio Laurini. O Márcio Laurini é o meu orientador no meu doutorado. E, bom, esse é um trabalho que ainda está em andamento, então toda pergunta, sugestão, comentário é muito bem-vindo. Meu plano aqui para hoje, né, é dar um pouco sobre a motivação da minha pesquisa, da nossa pesquisa, falar um pouco sobre o nosso referencial teórico, né, que é o modelo de Nelson e Siegel, e explicar como que a gente inclui o sentimento do Banco Central aqui nessa abordagem. Então, eu falo um pouquinho sobre os métodos de estimação e de previsão, e, finalmente, mais importante, sobre os resultados e conclusão da nossa pesquisa. Bom, então, em primeiro lugar, né, fazer a previsão da curva de juros é uma tarefa que é interessante tanto para os macroeconomistas, tanto para os economistas de finanças, né? Então, do lado dos macroeconomistas, a previsão da curva de juros ela é importante porque ajuda no desenho de expectativas, né? E no lado do economista de finanças é útil para gerenciar fundos de renda fixa, entre outras coisas que é importante aí para os economistas de finanças. Entretanto, é uma tarefa bastante difícil de prever a curva de juros, porque a estrutura a termo da taxa de juros ela apresenta um comportamento perto de não estacionário no tempo, né? O que faz faz ficar difícil para prever a curva de juros. E, em alguns casos, um passeio aleatório simples acaba sendo melhor que os modelos competidores, especialmente para maturidades mais curtas. Então, dada essa importância de prever a curva de juros e dado que é uma tarefa difícil, né, surgiram, então, vários modelos para fazer previsão e para modelar a curva de juros. E um exemplo desse tipo de modelo é o modelo de Nelson e Siegel, né? E o que esses modelos tentam fazer, né, é identificar o que é relevante para modelar e para prever a curva de juros. Bom, então, o que a literatura tem levantado de informação relevante para prever a curva de juros? Então, tem uma literatura importante que fala sobre os fatores latentes. Um artigo importante nesse sentido é o artigo do Litterman e Shakeman. Alguns outros autores argumentam que variáveis macroeconômicas elas são fundamentais para prever a curva de juros. Então, um exemplo é o artigo da Enge e Piazzesi.
E também existe a argumentação de que variáveis de finanças, em conjunto com as variáveis macros, aqui também ajudam a prever a curva de juros. E aqui o artigo do Vieira e seus coautores argumentam nessa linha. Então, assim, o objetivo do nosso artigo é tentar identificar, na verdade, verificar se a comunicação do Banco Central ela pode servir como uma nova fonte de informação. Então, principalmente pela crescente habilidade de processar dados textuais e analisar esses dados, essa importância da comunicação do Banco Central por meio de textos e pode virar informação, uma informação importante para prever a curva de juros. Bom, a literatura ela já fez alguma coisa nesse sentido, então aqui o trabalho do Gotthelf e Hu, eles argumentam que as notícias, os dados extraídos de notícias podem servir para explicar a curva de juros, e aqui especialmente para dados textuais do Banco Central. Também existe uma literatura que existe um impacto do sentimento do Banco Central na curva de juros. Entretanto, esses artigos eles não avaliam o poder preditivo do sentimento do Banco Central. Então, é esse gap da literatura que o nosso artigo tenta preencher. Então, para colocar a nossa questão de pesquisa novamente, né, é a mesma questão que intitulou essa apresentação. Então, se o sentimento do Banco Central brasileiro pode ajudar a prever a curva de juros. E para a gente responder essa questão, para verificar se isso de fato acontece, a gente construiu modelos de fatores que incluem o sentimento do Banco Central como um novo fator, uma nova fonte de informação. Bom, então a gente estimou esses modelos e comparamos as previsões com o modelo benchmark. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho do referencial teórico, né, do framework de Nelson e Siegel. Então, o modelo de Nelson e Siegel ele é um modelo bastante importante, bastante legal, porque ele consegue descrever o comportamento da curva de juros de uma forma parcimoniosa. Então, aqui na equação 1, a gente tem a decomposição da curva de juros em 3 fatores, que são esses fatores betas aqui, o beta 1, o beta 2 e o beta 3, que representam a inclinação, o nível, a inclinação e a curvatura da curva de juros. Então, assim, uma vez que a gente conhece o fator de decaimento lambda aqui e esses fatores, a gente consegue reconstruir a curva de juros inteira, YT, para qualquer maturidade M. Tá? Então, o desafio, então, é fazer uma boa previsão desses fatores latentes beta. Então, uma primeira representação para esses fatores latentes beta pode ser uma representação autorregressiva de primeira ordem. Então, adicionalmente, né, o que a literatura já tinha proposto, né, é que a gente pode incluir variáveis macro para ajudar a prever fazer uma melhor estimativa desses betas, e uma vez que a gente consegue fazer melhores estimativas desses betas, a gente pode plugar eles aqui na equação 1 e a gente consegue construir uma melhor curva de juros, fazer uma melhor previsão da curva de juros. Então, na tentativa de fazer uma melhor estimativa para esses betas e, consequentemente, fazer uma melhor previsão para a curva de juros, a nossa proposta é incluir aqui variáveis de sentimento para explicar esses fatores latentes, e essas variáveis de sentimento aqui são variáveis extraídas dos documentos do Banco Central, que são publicados pelo Banco Central. Então, essas variáveis ajudariam a fazer uma melhor estimativa do beta e, portanto, a gente pluga essas melhores estimativas na equação 1 e tem uma melhor estimativa da curva de juros e, consequentemente, uma melhor previsão. Bom, então, o próximo passo é entender como é que a gente
construiu essa variável de sentimento. Bom, então, para construir essas variáveis de sentimento do Banco Central, a gente se baseou nos documentos nos Copom Statements, né, e nos Copom Minutes, que são as atas do Copom e as declarações do Copom. Então, aqui, as declarações do Copom, elas são um documento mais curto, ele só mostra ali qual foi a decisão tomada na reunião do Copom, e os Copom, a ata do Copom, os Copom Minutes, é um documento mais longo, um pouco mais detalhado, com algumas informações mais detalhadas sobre a macroeconomia em geral, além da decisão do Banco Central. Bom, então, de posse desses documentos, a gente excluiu as conhecidas como stop words, pontuação e palavras que não agregam significado, como nomes e essas coisas do tipo, e construímos as variáveis usando uma abordagem de dicionário. Então, para classificar as palavras dos documentos, né, a gente usou um dicionário específico de finanças, que é o Logram McDonald's. Então, a gente construiu 4 variáveis. Então, as 3 primeiras estão relacionadas à proporção de palavras positivas, negativas e de incerteza. E a quarta é uma variável que a gente tenta resumir a informação das palavras positivas e negativas em uma única variável que a gente chamou aqui de tone. Na verdade, é conhecido na literatura como tone, né? Então, essa variável é definida como a razão da diferença do número de palavras positivas com o número de palavras negativas, dividido aqui, né, pelo número total de palavras positivas e negativas. E a interpretação dessa variável ela é direta, né? Então, se essa variável for maior do que 0, o discurso do Banco Central está positivo. E se ela for igual a 0, o discurso está neutro, e se for menor do que 0, o discurso está negativo. Bom, então, baseado nessas variáveis de sentimento e em variáveis macroeconômicas, a gente construiu várias especificações que estão resumidas aqui nessa tabela. Então, aqui, DNS está denotando dynamical, né, o sensível, na verdade, e aqui o que vem depois é um resumo das variáveis que são incluídas. Então, a gente começou pela especificação mais simples, que é um modelo de Nelson e Siegel dinâmico simples, sem incluir variáveis macroeconômicas e sem incluir variáveis de sentimento. Depois a gente considerou o modelo apenas com variáveis macroeconômicas. Depois, uma classe de modelos aqui que constituem modelos com variáveis macro e com variáveis de sentimento. E diferem apenas no tipo de variável de sentimento que a gente incluiu. Então, aqui nesse primeiro, por exemplo, onde eu estou passando o mouse, o DNS Macro Statement, nós consideramos aqui como variável de sentimento a proporção de palavras positivas, negativas e incertas extraídas do Copom Statements. No segundo aqui, a gente considerou a primeira diferença do tone, que seria como o Banco Central está mudando de discurso, e a última aqui é a proporção de palavras positivas, negativas e incertas extraídas do Copom Minutes. E por fim, aqui a gente considerou 2 especificações que são só com variáveis de sentimento. Bom, a gente fez uma estimação bayesiana. Esse tipo de modelo geralmente tem problema para estimar via máxima verossimilhança, então a gente usou a abordagem bayesiana e usamos também aqui o Hamiltonian Monte Carlo para simular as distribuições a posteriori. E, alternativamente, a gente também usou um outro estimador, que é o MAP, que encontra a moda a posteriori. Para fazer a previsão, a gente fez um esquema de janela rolante e deixamos 25 pontos fora da amostra para a gente comparar as nossas previsões. E a gente comparou as previsões usando a raiz quadrada do erro quadrático médio e também aplicamos o procedimento do Model Confidence Set para verificar a diferença estatística entre as previsões.
Bom, então aqui estão as séries que a gente usou para estimar, só não ficou aqui as séries macroeconômicas, mas aqui nesse primeiro gráfico a gente tem a curva de juros, e essa linha tracejada aqui separa a amostra de estimação e a amostra de previsão. Então aqui embaixo tem a gente tem na esquerda aqui as variáveis de sentimento extraídas do Copom Statements e na direita extraídas do Copom Minutes. Então, é importante notar aqui que a gente não construiu a variável tone para o Copom Statements. Isso se deu porque esses documentos são muito curtinhos e, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, para algumas datas aqui de reuniões, a gente não tem palavras nem positivas nem negativas. Então, isso implicaria que o denominador da definição do tone seria 0 e não estaria bem definido. Então, a gente só calculou aqui para o Copom Minutes. Bom, então, agora eu vou mostrar a seguir 3 tabelas que resumem os resultados do artigo, que é primeiro para um passo à frente, previsão 1 passo à frente, depois 6 passos à frente, depois 12 passos à frente. Todos eles usando o Hamiltonian Monte Carlo, e a gente utilizou a média da distribuição preditiva como estimador pontual da nossa previsão. Então aqui, essa primeira tabela aqui mostra a raiz do erro quadrático médio. Então, a gente analisa ela pela coluna por coluna, né? Então, aqui a coluna da maturidade de um mês, do título de maturidade de um mês, para os vários modelos aqui nas linhas. Então, quanto menor o valor aqui, melhor. E o que a gente pode observar aqui é que para maturidades curtas, de fato, o passeio aleatório ele tem um bom desempenho aqui, melhor do que o modelo de Nel-sensível dinâmico simples. Mas, quando a gente inclui variável macroeconômica, a gente percebe que tem um ganho em termos preditivos muito grande aqui, em particular aqui na maturidade 1, né? E para as outras maturidades, esse raciocínio vai se repetir. E quando a gente inclui variável de sentimento, esse ganho ele é ainda melhor, né? A acurácia é ainda melhor. Então, considerando aqui agora as maturidades, né, a gente pode observar que aqui os valores destacados em negrito, eles foram os valores que tiveram a melhor acurácia, né? Então, para todos eles, a gente pode perceber que a especificação com variáveis macro e variáveis de sentimento foi a que teve melhor desempenho. Então, a conclusão desse slide, dessa tabela, é que, de fato, aqui para prever um passo à frente, a especificação com variável macro e variável de sentimento é a melhor. Então, agora, para 6 passos à frente, o raciocínio, a interpretação é a mesma, né? Então, aqui se repete o mesmo resultado, com a diferença que agora, na maioria das vezes, o modelo que foi melhor foi o modelo de macro com variáveis de sentimento, mas o sentimento aqui extraído do Copom Statement. E apenas aqui para a maturidade mais longa, de 36 meses, foi o modelo com o TON, que é extraído do Copom Minutes. Mas a conclusão se mantém que macro mais variável de sentimento é uma especificação melhor. Bom, para a maturidade de 12 meses, a gente também tem um resultado semelhante. A especificação com variável macro e variável de sentimento é a melhor. E, nesse caso, a especificação das variáveis macro com a variável tone foi a melhor para todas as maturidades. Bom, então, agora, as próximas 3 tabelas é o mesmo exercício, só que usando o estimador MAP, que encontra a moda posteriori, ao invés de simular
fazer uma estimação via Markov Chain Monte Carlo. Então, aqui, primeiro observo que tem menos modelos aqui. Isso aconteceu porque, para os modelos que não estão incluídos nessa tabela, o algoritmo de maximização ele não alcançou convergência, então a gente não colocou aqui para comparar. Bom, mas aqui, primeiramente, para um passo à frente, a gente tem um resultado um pouquinho diferente, né? O modelo com macro e sentimento, ele só é melhor para maturidades mais longas. Mas, quando a gente analisa as previsões mais longas, para 6 passos e 12 passos à frente, os resultados da estimação via Hamiltonian Monte Carlo são semelhantes. Então, aqui sempre a especificação com variáveis macro e variável de sentimento é a melhor. E aqui nos dois casos foi a variável de sentimento aqui foi a proporção de palavras positivas, negativas e incertas do compound statements. Bom, então, esses nossos resultados, eles conversam com a literatura de que incluir variáveis macroeconômicas ajuda na previsão de curva de juros. Então, esses artigos aqui da Angie Piazzesi, de Bode et al. E do Hurdle, seus coautores aqui, eles também argumentam que variáveis macro são importantes. E também conversa com essa literatura que afirma que o sentimento do Banco Central impacta na curva de juros. Só que a diferença aqui é que a gente analisou isso em termos preditivos, né? Bom, e algumas limitações aqui da nossa abordagem, né, que principalmente a simulação via cadeias de Markov, né, ela é muito lenta para estimar, né? E uma coisa que a gente ainda não checou é a sensibilidade do dicionário. Se a gente mudar o dicionário de finanças para um dicionário mais geral, se vai ter mudanças na variável que a gente construiu de sentimento. Bom, então, concluindo, as conclusões do nosso trabalho é que, de fato, as variáveis macroeconômicas, elas desempenham um papel importante na previsão da curva de juros no Brasil. A análise textual dos documentos do Banco Central também fornece uma fonte de informação para a previsão da curva de juros. E, junto com as variáveis macroeconômicas, essa variável de sentimento pode melhorar a acurácia das previsões. Então, para responder a pergunta que deu título ao trabalho, né, essa apresentação, que sim, que as variáveis de sentimento, elas conseguem ajudar a prever a curva de juros. Né? Aqui estão algumas referências, caso alguém tenha interesse, e é isso. Muito obrigado. Obrigado, Cássio. Agora estamos abertos a perguntas. Alguém tem alguma pergunta ao Cássio? Bruno, você gostaria de fazer a pergunta usando o áudio? Pode ser. Não, a minha pergunta é bem simples. Mas se vocês já testaram, já fizeram deram uma lida em alguma coisa, se os resultados mudam conforme o ciclo econômico, né? Se às vezes o sentimento pode aumentar a previsibilidade se você está num boom ou numa recessão, né? Esse tipo de coisa. Se vocês olharam diferenças dependendo do ciclo. Entendi. Obrigado, Bruno, pela pergunta. A gente não chegou a testar isso, não, mas realmente é bastante interessante, faz sentido isso que você está falando. Eu acho que a gente pode testar isso sim. Legal, obrigado. Por nada. Alguma outra pergunta ao Cássio? Deixa eu perguntar. O dicionário que vocês usam, eu ouvi uma coisa em inglês, vocês traduzem para o inglês e aí vocês veem se os provavelmente substantivos são positivos ou negativos, é isso? Ele já tem essa classificação? Isso, na verdade, sim. O dicionário ele é em inglês, né? O dicionário ele tem as palavras em inglês. E os documentos do Banco Central, a gente também pegou a versão em inglês.
Então, a gente pega a versão em inglês da ata do Copom, por exemplo, e usa o dicionário que tem as palavras em inglês para fazer a classificação semântica das palavras. Não sei se foi isso a sua pergunta. E a classificação é do dicionário mesmo? Eles que classificam se é negativo ou positivo ou se é... Exato. Existe um dicionário já com as palavras pré-definidas, o que é positivo, o que é negativo e o que é incerto. E esse dicionário ele é específico para textos de finanças e macro, isso. Cássio, eu tenho uma dúvida, meio pode parecer uma pergunta besta, mas no sentido de sentimento, pelo menos quando você fala de sentimento e fala de investidor, sentimento do investidor, essa coisa de sentimento seria uma coisa meio irracional do investidor, né? Ao investir, ele leva em consideração alguma coisa irracional. Quando você usa sentimento aqui para o Banco Central, não é isso, na verdade, você está olhando o tom mesmo da ata, né? O viés, né, do Banco Central. Seria mais ou menos isso? Exatamente, seria mais nesse último sentido que você falou, de ver se o discurso do Banco Central está mais otimista, está mais positivo, ou se ele está mais, né, pessimista, ou se ele está neutro também, né? Não tá... Entendi. Não, mas não necessariamente irracional, né? Porque é uma coisa, o que o Banco Central está fazendo é adicionando informação, né? Dando informação aos investidores, né? Isso, exato. Não necessariamente irracional. Então, exato. Então, essa seria a minha segunda pergunta. O quanto desse resultado está aparecendo porque está faltando no modelo, né, da literatura e no seu modelo alguma outra variável, né, que representaria essa informação que o Banco Central estaria passando, né? Será que se adicionasse algumas mais variáveis macro, essa sua previsão esse sentimento ficaria insignificante? Seria essa a minha dúvida. Você acha que, assim, se eu incluísse mais variáveis macros, além das 3 que eu incluí, a informação do movimento do Banco Central já estaria toda contida nessas variáveis? Exato. Seria... Exato. É uma pergunta meio do advogado diabo, no sentido... Só para entender melhor o que esse sentimento está pegando, né? Se alguma coisa realmente que só o Banco Central sabe, ou também está pegando coisas que investidores podem descobrir por fora, entendeu? Sem essa minuta do Copom. Entendi. Eu acho que assim, eu acho que talvez valha a pena verificar, né? Mas eu acho que o que é interessante aqui é que o Banco Central, a reunião do Copom, né? Existe uma discussão ali sobre as decisões do Banco Central e sobre o cenário da economia em geral. Bom, provavelmente as variáveis macro vão capturar essa informação, né? Mas acho que a questão é quando que elas vão capturar, né? Se é antes da reunião ou se é depois, né? E eu acho que assim, um pouco, né, dessas variáveis elas vão mudar depois da reunião, que depois que o Banco Central mexe, né, na sua decisão. Então, a minha intuição parece que tem informação importante, sim, que vai demorar um pouco para chegar nas variáveis. Que a ata do Copom está front-running nessas as variáveis macro, né? Isso, tá prevendo, sim, perfeito. Ok. Alguma outra pergunta? Só para comentar, eu não vi se você cita o Chag-Erol 2017. Ele faz mais ou menos isso e ele usa variáveis de expectativas, né, do focus. Talvez seja legal dar uma olhada. Sim. Não sei se é o mesmo. Eu acho que deve ser o mesmo. Eu vou dar uma checada para ver. Não é esse não, cara. É um que está no... Não, está no International Journal Forecasting 2017. É legal. É um paper parecido com o que você está fazendo, mas aí ele usa outras coisas, assim. Ele usa Favar, ele usa essas variáveis de expectativa. Enfim, vale a pena dar uma olhada. Entendi. Tá bom, anotei aqui, eu vou olhar. Muito obrigado. Beleza. Vamos então partir para o próximo artigo. O artigo quem vai apresentar é o Rafael, né? Bank Loan Forbearance.
evidence from a million restructured loans. Rafael, pode compartilhar sua tela? Ou será o Frederico que vai apresentar? Não, pode ligar aí, pode ligar o vídeo, uai. Oi, Dino, sou eu mesmo que vou apresentar. Teve uma Beleza. mudança de última hora aí. Deixa eu compartilhar aqui. Beleza. Então, de novo, só repetindo, a ideia é mais ou menos fazer uma apresentação de 25 minutos e deixar 5 minutos para perguntas e respostas. Ups, nice. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Bom, primeiro, obrigado pela presença de todos. Vou apresentar meu nome é Frederico, vou apresentar o paper Bank Loan Forbearance, Evidence from a Million Restructured Loans. Esse artigo ainda está em construção, ainda é um working paper. Ele é baseado no primeiro capítulo da minha tese de doutorado e tem coautoria com Rafael Schiosari e com o Tony dos Santos. Eu preciso só colocar um disclaimer aí, que as opiniões expressas aqui na apresentação e que estão no artigo são dos autores e não necessariamente do Banco Central do Brasil. Bom, para começar, o que é o Loan Forbearance, o que a gente chama de Loan Forbearance? O BCBS, lá que é o Comitê de Basileia, em 2016, publicou um white paper, um artigo tentando harmonizar os conceitos de forbearance e de non-performing loans. E aí, a definição que está lá forbearance is a concession granted to a counterparty, bom, por razões de dificuldade financeira que não seriam considerados pelos bancos em outra situação, uma situação normal, né? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Pronto. E essa definição a gente vê na literatura assim, com outros nomes, né, como reestruturação, como troubled loan restructuring, se for em inglês, e algo mais genérico, como renegotiation ou renegociação. Forbearance a gente pode dividir em dois grandes grupos, né, em reestruturações boas e reestruturações ruins. Então a gente chama aqui de good forbearance, quando ela é usada por um banco, em situações em que o tomador tem uma boa capacidade de pagamento, mas está enfrentando um problema de liquidez temporária. E isso é bom porque pode prevenir alguma empresa de fechar as portas, pode reduzir perdas com os empréstimos e evita custos de ir atrás do colateral, das garantias, de vender esse colateral. Por outro lado, tem o que a gente chama tem na literatura chamada de bad forbearance, né? Não é a gente que chamou, desculpa. Quando, nos casos em que essa reestruturação é feita para um devedor que tem problemas de solvência. E aí, a gente entende que nesses casos facilitar os termos do contrato não adianta nada, né? O tomador vai continuar, provavelmente não vai honrar as novas obrigações no futuro, então os bancos estariam só postergando o reconhecimento de uma eventual perda e no tempo o valor do colateral costuma cair. Então os bancos fazendo isso de uma forma para clientes que têm problemas de solvência, então a gente está postergando o problema e tendo um problema maior, provavelmente no futuro, tendo uma perda maior.
E os efeitos de ter num sistema financeiro muitas reestruturações desse tipo ruim, os efeitos reais disso, tem um ótimo paper que fala sobre isso, que é o Zombie Lending, né, como afeta o crescimento econômico, do Roche e Kashap, que fala do caso do Japão, da década perdida do Japão. Bom, bem rapidamente de algumas motivações. Esse é um exemplo de um contrato, de um empréstimo que nunca é pago. E no primeiro painel, considero que não foi feita nenhuma reestruturação, e aí em 7 períodos, os 10 mil de empréstimos iniciais aparecem aqui na última linha do primeiro painel como reconhecimento de perda. Então, em 7 meses, toda a perda é reconhecida. No segundo painel aqui, no painel B, assumindo que essa operação é reestruturada a cada 60 dias, o banco nunca reconhece essa perda. E as regras assim, contábeis atuais não previnem que esse último cenário aconteça. Aqui no Brasil ainda tem também um pouco de uma cultura de que inadimplência é suficiente para medir a qualidade da carteira. E aí eu estou colocando aqui um exemplo só no press release do Bradesco, do primeiro quarto de 19, ele usa inadimplência para falar que a qualidade da carteira dele é boa. Esse gráfico que está aqui, a gente tirou do relatório de estabilidade financeira do Banco Central, e a linha azul aqui, que é por volta de 3%, desculpa, reproduz a taxa de inadimplência. Mas quando a gente considera também operações reestruturadas como algo que represente uma deterioração da carteira, esse percentual pula em torno de 3 para 4,5 ali. E em algumas carteiras, isso no SFN como um todo, em algumas carteiras específicas, e aí um ótimo exemplo é o de imobiliário, de pessoa física, às vezes tem um impacto da reestruturação maior ainda do que a própria inadimplência. E por fim, mais um ponto só para adicionar mais um ponto na discussão. Atualmente as regras do Brasil de provisionamento são baseadas no número de dias de atraso de cada uma das operações. Então, quanto mais está atrasado, maior é a provisão que o banco tem que fazer. Só que tem uma outra regra geral que vale para vários casos, né? Tem algumas exceções, em que todos os empréstimos, todos os contratos que forem feitos para um mesmo tomador têm que ser classificados numa mesma categoria, na mesma categoria da operação mais arriscada. Então, aqui o que acontece, a gente vê isso como um possível incentivo aos bancos de reestruturarem suas operações, porque se um mesmo cliente tem uma reestruturação, tem uma operação boa e uma ruim, ele tem que provisionar as duas pelo nível de risco da pior. Então, se ele pega e reestrutura a pior fica com uma cara boa, fica sem atraso, e ele pode, eventualmente, reduzir o provisionamento. Bom, o que tem de novo no artigo? Na literatura de contratos, de renegociação de contratos, a gente tem basicamente uma amostra maior, com dados no nível do contrato, e a gente usa algumas características que não foram exploradas nesses outros estudos. Na literatura de Law and Finance, a gente geralmente acha artigos falando quanto que a melhoria ou aumento no direito dos credores aumentam o crédito em si.
e aí o nosso paper mostra também como que esse aumento nos direitos dos credores afeta a reestruturação, né? É uma outra visão. E, em termos de estabilidade financeira, na literatura de estabilidade financeira, a gente mostra evidências da existência de sucessivas forbearance, né, que é citada na literatura como zombie lending, e que tem adquirida que tem incentivos regulatórios para essa prática ser feita. Bom, os dados são dados de praticamente todas as operações de crédito. O período que a gente usa todas as operações de crédito para empresas não financeiras. O período que a gente usa é de abril de 2012 até outubro de 2018. E a gente considera só as operações que têm mais de 60 dias de atraso, que a gente está chamando aqui de non-accrual loans. São quase 13 milhões de operações. Dessas operações, mais de 1 milhão foram reestruturadas. E são operações de mais de 1.000 instituições financeiras e para mais de 2 milhões de clientes de empresas. Bom, no artigo a gente chama atenção para algumas vantagens que a gente acredita que a nossa métrica tem, entre elas porque cobre todos os empréstimos, ela é calculada no nível de cada contrato e não depende de nenhum julgamento subjetivo. E a gente fala isso porque encontramos na literatura de reestruturação, de forbearance, alguns artigos e praticamente todos eles caem em uma dessas duas, ou é subjetivo, ou pega uma amostra muito pequena, ou é os dois, é subjetivo e pega uma amostra pequena. Enfim, aqui tem alguns exemplos que foram encontrados na literatura. Bom, eu vou apresentar algumas análises univariadas, simples, e mais para frente, logo em seguida, eu mostro um framework de regressão, onde elas todas estão juntas e tem mais algumas. Esse primeiro gráfico é para mostrar que grande parte das reestruturações ocorrem logo após aqueles 60 dias de atraso de cada uma das operações. Então, essa curva cresce rapidamente, então 4 meses mais ou menos depois de que a operação ficou com 60 dias de atraso, 80% das operações que foram repactuadas nesse período, né? Foram reestruturadas nesse período. E aí uma outra análise é com relação ao valor do empréstimo, do contrato. E aqui, quanto maior o valor do contrato, maior a probabilidade de reestruturação. Então, a gente dividiu aqui em DCs, né, todos os valores de contrato, e colocamos no último DC, a gente fez algumas quebras maiores, né, o de 1 percentil e o de 0,1 maiores contratos. E chama atenção bastante aqui que mais de 25% dos contratos no top 0,1 percentil são reestruturados. Então, é um número que é bastante grande e assim, mostra que os bancos, o que faz algum sentido, dão bastante atenção para os contratos maiores, e quando precisa desses contratos maiores, tem maior probabilidade de serem reestruturados, quando eles atrasam, do que contratos menores. E esse fato acontece mesmo quando a gente quebra nas diferentes modalidades de crédito, nos diferentes tipos de crédito, a gente vê aquilo como um fato recorrente. Então, a barra laranja aqui representa o valor médio de um empréstimo que foi reestruturado, e a azul, um valor médio do empréstimo que não foi reestruturado. Então, a gente vê que mesmo nas diferentes modalidades aqui,
real estate, foreign trade, rural, enfim, infraestrutura, projeto, investimento, e por aí vai. Em todos eles, a barra laranja está maior do que azul, mas reforçando um pouco o ponto do slide anterior. Bom, aí vamos para o modelo. A ideia do modelo foi tentar entender se para um mesmo banco, para clientes parecidos, para empréstimos similares, quando eu mudava algumas variáveis de interesse, o que acontece com a probabilidade de ser reestruturado. Então, o forborne lá em cima, a primeira variável aqui é uma dummy praticamente para falar se a operação foi reestruturada ou não. E aqui são as principais variáveis de interesse. Então, res performing é uma dummy que fala se o cliente tem com o mesmo banco uma outra operação que esteja performando. Então, cai naquele caso que a gente acha que a regulação pode estar estimulando, de certa forma, a reestruturação. Tipos de garantia, qual é o tipo de garantia utilizado. E a gente classificou todas as garantias das operações em 3 grandes grupos, que foram alienação fiduciária, que tem um poder maior, como hipotecas e outros, né? Então, ficou alienação fiduciária, hipotecas e outros, basicamente os 3 grandes grupos, para ver se ele tem alguma diferença, qual é o efeito do tipo de garantia, da facilidade do banco recuperar a garantia, enfim, na decisão de reestruturar ou não. Outra variável que a gente avaliou é a existência de reestruturações anteriores. Então, esse número é em quantos meses anteriores em que houve reestruturação do mesmo cliente com o mesmo banco. O número de períodos, esse número de períodos após os 60 dias de atraso, o valor da operação e algumas variáveis de controle. A gente rodou essa primeira regressão, foi o nosso modelo básico com variáveis de controle, mas sem efeitos fixos. E aos poucos a gente foi adicionando alguns efeitos fixos e a última coluna, que é um modelo mais saturado, digamos assim, ele tem efeito fixo de banco mês, de indústria mês e de município mês. E assim, nos diversos modelos, os resultados não mudaram tanto, então a gente acabou optando por analisar, focar a análise nesse último resultado. E o que sai de resultado é que, primeiro, tendo um empréstimo que está performando bem, sem atraso, isso aumenta a probabilidade de forbearance. Então, esse tópico aqui de reestruturação. Então, esse tópico está relacionado a um incentivo que a regulação pode estar dando para ocorrerem reestruturações. O segundo resultado é que o aumento no direito dos credores diminui a probabilidade de forbearance. E aqui, a ideia é que comparado com a alienação fiduciária, tanto hipotecas como outras garantias, e eles têm praticamente o mesmo impacto, o mesmo coeficiente, eles são maiores, aumentaria a probabilidade comparado com a alienação fiduciária. Então, quanto maior a proteção do credor, nesse caso representada pela alienação fiduciária, menor a probabilidade de reestruturar. A existência de reestruturações em meses anteriores também sugere que pode ter sucessivos forbearances ruins, né, reestruturações ruins sendo realizadas.
a decisão de forbearance, de reestruturação, é geralmente tomada rapidamente. Aí tem a relação com aquele primeiro gráfico que eu mostrei lá dos 4 meses, 80%. E empréstimos de maiores valores são mais prováveis de serem reestruturados. Aí, alguns próximos passos da pesquisa, a gente está avaliando relacionamento bancário, então, tanto tempo de relacionamento como relacionamento com outros bancos, né, mais de um relacionamento. Estamos avaliando também a ideia de ver se bancos que eventualmente estão com resultados piores ou com necessidade de capital são mais prováveis de reestruturar suas operações. Outra linha é o que acontece depois do forbearance, né? Se depois da reestruturação, se os empréstimos são pagos, se eles entram em default, e se a gente consegue observar algumas variáveis que definam se tem mais chance de ter um pagamento ou de ter um novo default. E, por fim, avaliar os efeitos na economia real, que é seguir essas firmas que tiveram suas operações reestruturadas e ver se encontra algum tipo de efeito ou em investimento ou em emprego, né, em número de empregados. Bom, obrigado, e aí se tiver perguntas, estou à disposição. Obrigado, Frederico. Alguém tem perguntas? Eu tenho, na verdade, uma pergunta. Esse seu resultado mostrando que forbearance aumenta com o valor do empréstimo, qual razão econômica você daria para isso? Eu posso ter perdido na hora que você apresentou, mas qual a razão? A ideia é, digamos assim, você é o banco e você tem uma carteira de empréstimos e, enfim, separa dessa carteira toda um pedaço que começou a dar problema, que começou a atrasar. O banco escolhe as maiores para reestruturar, porque ele tem provavelmente mais efeito. Com algum esforço ele consegue um resultado melhor. Assim. Entendi. É uma ideia de esforço com resultado, principalmente pensando se isso tiver alguma relação com eventualmente redução de provisão ou enfim. Mas isso é bom ou ruim no sentido, seria o bom ou então, isso a gente ainda não conseguiu responder, porque se for das variáveis, se for pelo tipo de reestruturações ruins ou sucessivas com o mesmo cliente e tal, é algo nitidamente ruim, né? Mas essa resposta a gente ainda não tem. Exatamente separar o que é bom e o que é ruim, porque não dá para você saber ex ante se é bom ou ruim, a não ser na cabeça do cara que tomou a decisão de refactuar ou não, de reestruturar ou não. Eu estou pensando que dá para ir para os dois lados, de fato, né? Quando você está fazendo mais forbearance de empréstimos grandes, pode ser porque você está tentando melhorar a sua carteira de crédito, né? E fazendo esse forbearance de carteiras grandes vai ter um maior efeito. Mas também pode ser exatamente porque são os caras que merecem, né, ter o forbearance, porque pode só ter tido um choque curto, né, de liquidez. Exato. Podem ser empresas grandes com choque de liquidez eventual, ele está atuando, ou ele pode estar atuando nas grandes primeiro para dar uma limpada na carteira. Exato. Então, a gente ainda não tem essa resposta, mas é uma das linhas de investigação, de conseguir separar o que é bom e o que é ruim mesmo. É difícil. Fico ansioso por esse resultado. Valeu. Alguma outra pergunta para o Frederico? Já temos 5 minutos, na verdade, mas senão eu posso começar também. Visto que não, acho que podemos... Você tem alguma coisa a dizer, Frederico? Você pode... Você tem 5 minutos. Okay. Alguma coisa aprofundada. Beleza. Beleza, então eu vou... Obrigado, Frederico. Vou compartilhar minha tela aqui.
Vocês podem ver o slide, bem? Pegando bem. Sim. Ok. Então, obrigado. Primeiro, agradecer aos organizadores por realmente estar fazendo essa conferência acontecer, apesar do Covid, né? Hoje eu vou apresentar meu artigo em coautoria com o Thiago Silva, do Banco Central do Brasil. Também o disclaimer se aplica, que esse artigo representa a opinião dos autores, não do Banco Central do Brasil. Então, hoje eu vou falar sobre Housing Collateral Reform and Economic Reallocation. E a ideia é bem simples para motivar o artigo. É que, como o Frederico falou, tem toda essa literatura do Law and Finance, né, que mostra que quando você tem mais direitos ao credor, você dá mais direitos ao credor, o credor aqui é o banco, né, mais desenvolvimento financeiro e econômico você tem, né? E a ideia também é bem simples. Se o credor, se o banco tem maior certeza que ele vai conseguir reaver o crédito, né, do tomador de empréstimo, ele empresta para uma pessoa e ele tem mais certeza que ele vai conseguir reaver esse empréstimo, ele vai tentar, né, ele vai tender, na verdade, a emprestar para esse tomador com custos mais baixos, ex ante, porque ele já vai prever o custo de recuperar esse empréstimo, mesmo em caso de inadimplência, vai ser baixo, porque o direito do credor está muito forte. Então, eu vou emprestar com taxa de juros menor, entendeu? E taxa de juros menor é emprestar mais também, maior quantidade. Então, tem um aumento da capacidade de empréstimo, né, do tomador de empréstimo, por causa que o direito do credor melhorou. Então, tem uma literatura muito grande sobre isso, e essa literatura também documenta os efeitos reais desse aumento de disponibilidade de crédito, como, por exemplo, aumento do consumo, investimento, emprego e criação de novas empresas, né? No entanto, apesar dessa evidência muito vasta dos efeitos diretos e positivos de melhorar o direito do credor, tem muita pouca informação sobre os lados negativos disso, entendeu? E as possíveis redistribuições de crédito que isso pode ocorrer. E uma forma de que, na verdade, melhores direitos ao credor podem redistribuir crédito na economia é através da decisão de bancos de emprestar, né? Através da decisão do banco de alocar o seu portfólio de crédito. Então, na verdade, mudar a condição de crédito para alguns tomadores de empréstimo podem afetar a tomada de empréstimo de outros também. Essa é a ideia através desse canal bancário. E isso que o nosso artigo vai falar, vai tentar entender quais são os spillovers, os transbordamentos, né, do crédito bancário como um resultado de uma reforma que melhora o direito dos credores. E bem interessante para esse tópico é que também tem dois canais, como no caso do Frederico, tem dois canais, né, opostos, teóricos, né? Por exemplo, só para fixar ideias, imagine que uma economia que tenha dois tomadores de empréstimos, A e B. E o tomador de empréstimo A tem um ativo, vamos dizer, uma casa, né, que ele pode usar como colateral, como garantia, ele pode dar isso para o banco. E vamos dizer também que teve uma lei que melhorou o banco repossuir a casa, né, que dada como garantia, em caso que o tomador de empréstimo A, né, tenha entrado em inadimplência. Então, o que acontece agora com crédito para o tomador A e o tomador B, né? Uma visão tradicional, né, diria que no mundo sem fricções econômicas, né, sem fricções financeiras, o empréstimo para o tomador A aumentaria, mas nada mudaria para o tomador B, né? Porque ele não tem esse ativo, então nada mudaria, né? Mas quando você imagina, você olha do lado do banco, e você imagina, né, que o banco tem fricções, né? Ele não consegue aumentar seu leverage indefinidamente, ele não consegue aumentar sua carteira de crédito indefinidamente. Então, o que acontece é que ele vai ter que, se ele quiser, às vezes, emprestar mais para o tomador A, vai ter que acontecer alguma coisa com o tomador B, né? E o primeiro canal é se você fez substituição, né? Como eu não consigo, na verdade, não consigo aumentar meu empréstimo indefinidamente, pode ser que para aumentar o empréstimo para o A, eu vou ter que reduzir para o B. Então, tem esse efeito de substituição que o tomador B está pior nesse sentido. Mas tem um outro efeito, o efeito oposto. Na verdade, porque eu consegui emprestar mais para o tomador A, em esse empréstimo, né, um empréstimo mais seguro, eu posso, como banco, também emprestar mais para o tomador B, porque eu posso aumentar meu risco um pouco mais
e emprestar mais para o tomador B. Então, esse efeito também é ambíguo. E porque é ambíguo, em teoria, né, ele demanda uma análise empírica, que é o que esse artigo nosso vai tentar fazer. Entendeu? O que a gente vai fazer aqui é analisar os efeitos, né, de transbordamento, de redistribuição de crédito, a partir de uma reforma, né, da alienação fiduciária. Né? Eu estou chamando aqui de housing collateral, mas basicamente a alienação fiduciária. E no sentido de que você agora pode, como você é o dono do seu imóvel, você pode usar esse imóvel como garantia para, por exemplo, abrir uma empresa, ou investir, ou consumir, ou ir para Disney, qualquer coisa. Você pode fazer por qualquer motivo. Né? E essa questão, essa reforma deixou, facilitou o banco repossuir a casa em caso de inadimplência, porque fez com que a execução do contrato fosse extrajudicial, fora da justiça. Né? O banco pode repossuir a casa sem precisar ir para a justiça. E isso aumentou muito o tempo de execução do contrato. Aumentou, na verdade, diminuiu o tempo, desculpa. E, para isso, para falar do efeito direto e indireto, eu vou explorar essas diferenças em proporções de donos de imóveis, né, em diferentes municípios brasileiros. Né? E a ideia aqui é que, como a lei afetou diretamente donos de imóveis, né, áreas com maior fração de donos de imóveis vão ser mais afetadas e áreas com menor fração de donos de imóveis vão ser menos afetadas. Mas o que o nosso artigo vai tentar responder não só o que acontece em áreas com mais donos de imóveis, é também descobrir o que acontece em áreas com menos donos de imóveis, né? E qual foi o efeito real desses spillovers. E, de novo, na verdade, por fim, qual o efeito da alocação e na alocação de outros recursos, não só crédito, mas outros recursos reais também. E no nosso caso, a gente vai falar um pouquinho de emprego, alocação de emprego através de vários municípios brasileiros. Para dar um preview dos resultados, né, o que a gente vai encontrar, que é consistente com essa literatura de lei e finanças, que o Frederico estava falando na última apresentação, é que bancos aumentam a oferta de crédito em áreas com maior proporção de donos de imóveis, né? Porque agora esses donos de imóveis podem usar a casa como colateral e o contrato é mais fácil de executar. E isso gera também um maior número de novas empresas, né, de empreendedorismo nessas regiões, uma maior demanda por trabalho, as novas empresas demandam mais trabalho, pagam maior salário também para os trabalhadores e uma maior atividade econômica em geral. Mas, no entanto, ao mesmo tempo, os bancos realocam o crédito de áreas com menos donos de imóveis. Então, na verdade, os bancos estão mais expostos a essas áreas com mais donos de imóveis, são aqueles que realocam mais crédito das áreas com menos donos de imóveis. Então, tem um efeito negativo aqui para essas áreas que têm menos donos de imóveis. E essa realocação também é mais forte quando os bancos estão mais restritos financeiramente, né? Quando eles estão menos capitalizados, menos líquidos. E, por fim, essa realocação gera menos empreendedorismo, né? Menos demanda por trabalho e uma menor atividade econômica nessas outras áreas com menos donos de imóveis. E eu tenho um cálculo no artigo que sugere que, então, o efeito agregado da reforma foi praticamente nulo. O que a reforma fez foi realocar crédito de alguns tomadores para outros, entendeu? E essa realocação também vai ter um efeito real, que é um efeito da realocação de trabalho. Então, os trabalhadores, após essa reforma, eles passam a sair de áreas com menos donos de imóveis para áreas com mais donos de imóveis, especialmente para começar a trabalhar em firmas, em empresas que foram criadas por esses donos de imóveis que usaram esse crédito com melhor direito de credor. Deixa eu explicar um pouquinho a reforma, que foi a reforma da alienação fiduciária em agosto de 2004, que eu vou explorar nesse artigo. Essa reforma praticamente introduziu uma nova forma de colateral, né, baseado na garantia do imóvel, né? Você agora poderia usar o imóvel como garantia, o seu imóvel que você já possuía como garantia, para qualquer razão, seja pessoal, seja de negócios. E antes dessa reforma, você já podia fazer isso, mas o banco, caso você entrasse na inadimplência, o banco teria que
na justiça para reaver a casa. E isso podia demorar até 3 anos para isso acontecer, para o banco reaver a casa. Com o novo contrato daquela alienação fiduciária, esse tempo é reduzido para 1 ou 2 meses. Então, foi um aumento brutal na efetividade da execução do contrato e, por causa disso, é interessante saber o que o banco faz, né, dado que essa execução melhorou. E, para isso, a gente vai usar esses dados do Banco Central, também que o Frederico estava usando, dados do registro de crédito do Banco Central. Ele inclui o universo de empréstimos acima de um determinado valor, que acho que para o período da nossa análise é de R$5.000, e contém o universo das informações de crédito para 87 bancos comerciais brasileiros, 18 milhões de contratos de empréstimo, no total mais ou menos de 300 bilhões de reais. A gente vai também usar o universo de contratos de trabalho da RAIS, né? Que é uma Employer-Employee Match Dataset, que é no sentido, você pode observar onde cada trabalhador estava trabalhando, você pode, importante para a nossa análise, pode ver onde ele estava trabalhando no passado também, você pode seguir o trabalhador no tempo, o mesmo trabalhador. Isso vai ser importante, porque a gente vai falar de migração, né, de trabalho. A gente também obtém o registro da firma, do CNPJ, né, da Receita. Isso tem informações importantes como a localidade da firma, a indústria que ela estava operando. Mais importante também para o empreendedorismo, a data que ela foi criada, né, a data de nova firma sendo criada, e quem são os donos dessas firmas, as pessoas que são os donos dessas firmas. E a gente vai também usar alguma informação dos dados públicos dos censos para tentar classificar municípios entre mais e menos afetados. Deixa eu falar brevemente do efeito direto. Aqui eu praticamente só plotei o log, né, dos empréstimos com colateral imobiliário, né? E fiz essa curva, né, cruzar o zero no trimestre exatamente anterior à reforma, que foi a reforma foi em agosto de 2004, no trimestre exatamente anterior, eu faço essa curva cruzar o zero. E você pode ver que antes da reforma não teve nenhuma evolução nesse crédito, e logo no trimestre depois da reforma, esse crédito começa a aumentar. Isso já sugere que a reforma tem um efeito direto, né, em aumentar o empréstimo, que esses são empréstimos não para comprar, não empréstimos imobiliários, são empréstimos não imobiliários, mas que tem uma garantia imobiliária, entendeu? Então, esse mostra que a lei teve esse efeito de realmente agora você pode usar sua casa como colateral para abrir uma firma, por exemplo, entendeu? Mas intuitivamente, né, esse efeito deveria ter um efeito maior. Essa reforma deveria ter um efeito maior em áreas com mais donos de imóveis, né? Então eu também vou testar isso. A ideia é testar se em áreas com mais donos de imóveis o crédito aumentou mais do que em áreas com menos donos de imóveis antes e depois da reforma, numa estratégia de diferenças. E essa é a tabela que mostra esse resultado. Esse é o modelo que a gente regride, a gente já toma a primeira diferença, a diferença temporal, né? E a segunda diferença é a diferença entre municípios com diferentes proporção de donos de imóveis, né? E o beta é o estimador de diferenças. Você pode ver que municípios com mais donos de imóveis, na média, né, eles têm um aumento maior nesse empréstimo que é garantido com a casa, né, com o imóvel. E esse aumento é significante. O aumento de um desvio padrão no home ownership aumenta 20% esse empréstimo. E também diminui a taxa de juros que é cobrada, em linha com a literatura de Law and Finance, né? Agora, vamos partir para a parte nova do artigo, que é mostrar os spillovers, os transbordamentos, as externalidades dessa reforma. Então, eu mostrei para vocês esse resultado aqui. O crédito no município 1, município com alta proporção de homeowners, aumentou mais do que o crédito no município 2. Mas será que a gente pode falar alguma coisa sobre esse crédito no município 2? Para isso, na verdade, a gente precisa ter um outro teste, né? Nesse caso, a gente pega um outro banco. Esse banco B aqui é menos exposto a áreas com alta proporção de homeowners, né? E o banco A é mais exposto, porque esse banco A já estava emprestando para essas áreas. Mas o que a gente faz agora é comparar o empréstimo desse banco A, que é mais exposto, com o banco B, que é menos exposto, nas áreas com menor proporção, né, de homeowners. E, de novo, numa estratégia de diferenças, comparando a sensitividade, né, do banco
antes e depois da reforma. E sensitividade é só a fração do portfólio de crédito do banco em áreas com a alto home ownership, né? E vocês podem ver que quanto maior a sensitividade desse banco, menos crédito ele oferta em áreas com menos home ownership e maior a taxa de juros que ele cobra. Então, mostrando aqui que ele está restringindo a oferta de crédito em algumas áreas para aumentar a oferta de crédito em outras, né? Mas será... Então, assim, é isso aqui que eu estou falando, ele faz essa realocação, mas qual é o efeito líquido disso, né? E para tentar mostrar o efeito líquido, uma solução que a gente vai fazer é agregar toda essa nossa variável de crédito ao nível do banco. Então, a gente vai agregar ao nível dos 87 bancos e comparar, né, bancos que estão mais ou menos expostos a essas áreas com alto home ownership, né? Se você imagina que esses bancos que estão mais expostos, eles, em teoria, vão ser mais beneficiados, né, porque ele tem uma maior parte do portfólio dele já naquelas áreas. Então, você esperaria esse coeficiente de ser positivo, né? Bancos mais expostos vão aumentar a sua carteira de crédito no agregado. Mas a gente não encontra isso. Na verdade, bancos com diferentes sensitividades a essa reforma apresentam o mesmo crescimento de crédito, sugerindo que essa realocação tem efeito líquido zero. Eles estão tirando crédito das áreas com menos home ownership para dar crédito para as áreas com mais home ownership. Tem vários testes de robustez que eu faço, tanto para o efeito direto, que foi explicado antes, né? Tanto para o efeito indireto. Eu vou só pular eles por questão de tempo. Vamos partir agora para o lado real da análise. Mostramos uma realocação no lado de crédito, vamos agora partir para o lado real. E a primeira coisa quando você pensa, quando você usa a casa como garantia, né, você já possui a casa, você usa ela como garantia, você faz isso para abrir uma firma, né? Para ter um capital necessário para abrir uma empresa, né? Um restaurante, um supermercado, em geral uma firma, né? Empreendedorismo. Isso é muito evidente na literatura já, que mostra desde 89 que essa é uma grande forma. Você relaxa as restrições financeiras, né, dos domicílios, né, das famílias, você aumenta o empreendedorismo. Mas a questão do nosso artigo não é só essa, é o que acontece com o empreendedorismo de outros, né, que não receberam esse relaxamento de restrições financeiras, né? E o que, na verdade, a gente encontra em linha com a literatura é que, realmente, em áreas onde foram relaxadas as restrições financeiras, teve um maior número de negócios criados e um maior número de donos desses negócios que usam esse novo contrato que é mais executável, né? Que é o novo contrato que é a alienação fiduciária. No entanto, o custo disso é que em outras áreas, né, com menos home ownership, elas passam a ter menos empreendedorismo e menos donos dessas novas firmas tomando empréstimo, entendeu? Então, tem esse efeito duplo. Falamos do efeito de novas firmas. Vamos agora falar do efeito de firmas existentes já, né? Como isso afeta a performance, o desempenho de firmas existentes. E aí o que a gente mostra é que em áreas com alto home ownership tem um maior recebimento, as firmas têm um maior recebimento de pagamentos, elas recebem mais pagamentos, né, de outras firmas, que é uma ideia de vendas, né, dá uma ideia de vendas. Eles têm um maior emprego, né, eles empregam mais e eles pagam, na média, um maior salário para os empregados. E esses dois resultados, maior emprego e maior salário, sugerem que tem um aumento de demanda de trabalho, por trabalho. No entanto, em outras regiões, em outras firmas, em áreas com menos home ownership, mas as firmas estão conectadas com bancos que estão realocando crédito mais dessas áreas para dar para outras, né? Essas firmas apresentam menos vendas e uma menor demanda para o trabalho em geral. Então, também tem um efeito né, oposto em termos de desempenho das firmas existentes. E, por fim, né, falamos desses desempenhos diferentes, heterogêneos, de firmas novas e existentes em áreas com diferentes home ownership. Mas será que a gente pode falar um pouco mais, não só esse desempenho heterogêneo, mas uma realocação de recursos reais entre essas áreas, né? E é difícil, né, na verdade, observar recursos sendo né, transferidos de áreas para áreas, mas a gente consegue observar muito bem no Banco Central
um recurso que é o trabalho, né? Através da RAIS. Com a RAIS, a gente tem um universo de trabalhadores de contratos, né? Formais de trabalho, e com isso a gente consegue observar a história de trabalho, né? O histórico de trabalho de cada trabalhador. E o que a gente vai fazer é que a gente vai comparar o fluxo de migrações nos 2 anos antes da reforma, né? Que é 2002 a 2004, com 2 anos depois da reforma, 2005 a 2007. E esses fluxos de migrações, você pega cada empregado, vê onde ele estava trabalhando em 2002 e vê em 2004 onde que ele está, se ele mudou, né? Se ele mudou, você conta, né, como migrou, saiu da cidade para trabalhar em outra cidade. E a gente faz a mesma coisa com o período depois da reforma. Então, o que a gente vai fazer é diferenças comparando o número de imigrantes saindo de uma cidade de origem para uma cidade de destino, né? E comparar com características da cidade de origem e destino, né? Então, o que a gente mostra aqui é que quanto maior, que na verdade menor o home ownership, a proporção de donos de imóveis na origem, quanto menor essa proporção, maior o número de imigrantes saindo dessa origem e indo para outros municípios. Então, eles estão saindo porque os outros municípios estão oferecendo melhores condições, porque tem mais home ownership, né? Que, na verdade, exatamente o que mostra a coluna 3 aqui, 3 do artigo, né? Não da apresentação, mas que, na verdade, quando tem mais destino, maior proporção de donos de imóveis no destino, maior é essa migração de trabalhadores que têm como origem municípios com menos proporção de donos de imóveis. Entendeu? Então, eles estão saindo de low home ownership para mais home ownership, né? E, por fim, quanto maior na origem a proporção de bancos que estão restringindo o crédito para esses municípios de low home ownership, maior também é essa migração de gente saindo desses municípios, porque o crédito está sendo restringindo mais significantemente aqui, o correto. Por fim, eu mostrei esse estado de migração, mas essa migração pode estar sendo explicada tanto por mudanças na oferta de crédito, né, nesses municípios com mais home ownership, ou mudanças só na demanda, né, por trabalhadores, porque esses municípios podem agora tem mais consumo, tem mais investimento, e aí isso gera demanda por trabalhadores. Então, como é que a gente, né, consegue identificar se isso é por causa da oferta de crédito, né? Você está ofertando crédito, as pessoas estão abrindo firmas, ou isso é por causa dos efeitos indiretos, que é porque tem mais crédito, tem mais consumo, tem mais investimento, e por isso tem mais demanda para o trabalho. Então, o que a gente vê, na verdade, a gente usa a potencialidade dos dados, porque a gente consegue observar quem são os donos dessas firmas sendo criadas, e a gente vê que a migração é praticamente mais forte, né? Quando essas firmas estão pegando pessoas de outros municípios, são firmas cujos donos estão usando essa linha de crédito que eles estão dando à casa como garantia, né? Que é a alienação fiduciária. Então, isso mostra que, na verdade, está vindo diretamente da oferta de crédito. Parte dos resultados estão vindo diretamente da oferta de crédito, mas, claro, parte dos resultados pode estar vendo esse efeito indireto de consumo e investimento também aumentando, né? Mas, pelo menos, parte dos resultados estão vindo disso, diretamente do aumento de crédito. Então, só para concluir, a mensagem do artigo é que melhores direitos de credor, por um lado, podem gerar, de fato, maior acesso ao crédito para alguns tomadores, mas, por outro, pode gerar menor acesso ao crédito para outros, ok? E então, isso é uma decisão do banco, né? O banco, na verdade, restrito a crédito, eles não podem aumentar, na verdade, o leverage deles, não pode aumentar a carteira de crédito, eles têm que realocar crédito para poder, na verdade, emprestar crédito para mais tomadores. E essa realocação de crédito tem efeitos significantes e reais na economia, como no mercado de trabalho, no empreendedorismo e, por fim, na migração de trabalho no país, né? Então, essa é a mensagem do artigo. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. No caso, você consegue ver em relação à inadimplência dos empréstimos? Ou não?
Eu poderia ver, sim, essa inadimplência, sim, se a inadimplência diminuir, é uma boa ideia. Eu não vi, mas a questão é, acho que, na verdade, eu devo ter visto, na verdade, e não encontrei um resultado significante, mas por quê? Porque também a ideia tem dois canais, na verdade, agindo aqui. Um canal é que você tem gente que não estava acessando o mercado de crédito e agora eles tinham uma casa, mas não conseguiam acessar o mercado de crédito e agora eles conseguem acessar, entendeu? Então tem uma mudança de composição de tomadores que eram mais arriscados antes, né? Eles estão entrando nesse mercado e isso tende a gerar um aumento na inadimplência, né? Por outro lado, de fato, como agora o banco pode repossuir a casa muito mais facilmente, isso gera um incentivo para o tomador diminuir, né, a pagar tudo no tempo, na verdade, diminuir a inadimplência dele, né? Então, tem esses dois efeitos. O que encontra é que eles parecem cancelar, né? Eu não coloquei no artigo, mas é um resultado interessante até. Eles parecem até se cancelar. É uma mudança de composição, uma mudança de incentivo, né? Uma ótima pergunta. Entendi. Em relação aos empréstimos, você está usando empréstimo direcionado ou livre? Eu não sei se... Eu agreguei os dois, mas qual seria, na verdade, um problema de... Não, só estava pensando aqui. Eu agreguei os dois, até porque eu não tenho nenhuma teoria antes do que deveria agir primeiro, mas acho que talvez o livre deveria agir mais, né? Eu posso também... Porque o direcionado você tem muito mais... É menos arriscado, vamos dizer assim, ou tem um governo ali bancando, sei lá, pode ter uma coisa nesse sentido, entendeu? Não, é que os fundos, né, o funding do banco é mais barato, né, e o funding do livre é menos. É uma boa ideia de se analisar, mas no máximo eu acho que por eu estar considerando os dois, né, eu estou, na verdade, deixando o resultado até um pouco fraco do que ele deveria ser. Mas é uma boa ideia testar o livre também. Separa os dois e ver se o efeito é diferente em cada empréstimo. Ok, boa pergunta. James, é o Frederico falando aqui. Opa! Eu tenho primeiro, parabéns pelo trabalho, acho que é super completo, assim, tentando pegar as várias diferentes interpretações, diferentes efeitos e tentando resolvê-las, né, então, um por vez aí. Eu tenho primeiro uma curiosidade. Você comentou que o tempo de execução mudou lá de 3 anos para 1 a 2 meses. Você sabe, assim, me diz, tem alguma fonte de informação que vocês usaram isso? São, sei lá, porque eu já ouvi números parecidos, mas assim, dizem por aí que melhorou, não sei o que lá, mas eu nunca vi nenhuma fonte, sei lá, jurídica, judicial, mesmo que você pegue esses dados e consiga falar, porque seria interessante, eu gostaria até se você teve acesso, gostaria de saber que eu talvez pudesse usar alguma coisa nessa linha para outro. Eu acho que eu peguei esses dois dados, na verdade, estavam dizendo a mesma coisa, mas nenhum muito falava diretamente do contrato antigo de hipoteca, né? Mas eles falaram de contrato de crédito em geral, entendeu? Um é do World Bank, Doing Business, né? Acho que ele estava falando 2 a 3 anos, né? Que tem a demora para resolver insolvência no Brasil, entendeu? Em geral, insolvência, né? Perfeito. Ou inadimplência. Então, esse é do Doing Business. O outro dado que eu peguei que é meio condizente com isso é da justiça em números, que o CNJ libera essa justiça em números, que é um dado ao nível do Estado, né? Tem 27 TJ, não, acho que não tem 27 TJs, mas deve ter um pouco menos, mas na verdade Sim, quase mas de cada uma das justiças estaduais, e eles têm exato, e tem os dados do tempo que demora, exato, o tempo que demora para julgar um caso não criminal, entendeu, e tal. Foi dali que eu peguei, o tempo que demora para julgar um caso não criminal, civil. E aí eu peguei esse número, entendeu? Também perguntei para alguns advogados, eles assim, não me disseram um número bem preciso, mas era, na verdade, nessa casa de anos, entendeu? A sensação de que melhorou bastante, acho que não tem muita discussão. Fiquei curioso só para ver se tinha alguma fonte. Não, essas duas fontes, justiça em números.
E 1 ou 2 meses eu peguei, como não precisa passar pela justiça, né? Eu peguei exatamente do procedimento da lei, entendeu? A lei tem prazos, né, bem específicos para quando você consegue repossuir esse contrato, entendeu? Então eu peguei de lá. Entendi. E aí, bom, obrigado. E uma outra dúvida, aí você comentou daquela questão do impacto zero, que é a realocação de crédito, de onde tem menos house owners para mais house owners. Pode ter aí, é uma pergunta mesmo, algum efeito de demanda de crédito que gere esse resultado, ou que influencie nesse resultado? Não, porque geralmente é bem difícil separar assim, oferta e demanda de crédito e saber de onde que vem o efeito, né? Assim, tem indícios de que é pela história contada e parece fazer sentido, mas uma dúvida se você acha que pode haver esse efeito também, se você pensa numa forma, sei lá, de tentar separá-los. Não, é por isso que eu falei no primeiro slide, ou segundo, no slide preview, que é um resultado sugestivo, né? Que é, nesse sentido, não é um resultado que eu estou mostrando exatamente todos os canais porque isso pode estar acontecendo. Pode ser que o efeito não seja zero, se você só olhar a oferta, o banco ofertando, exato. Pode ser que parte seja sendo explicado para a demanda. Mas com os outros resultados que eu tenho, o resultado principalmente na realocação, o segundo tipo de resultado de crédito, eu estou fixando o mesmo tomador de empréstimo, né? E aí comparando a tomada de empréstimo dele antes e depois, né? De 2 bancos diferentes, né? Então isso meio que controla pela demanda dele, né? E só identifica a diferença de oferta de crédito desses bancos que são diferentes, porque eles têm uma exposição diferente, entendeu? Então essa realocação, pelo menos, é que existe a realocação vindo só da oferta do banco, eu estou mostrando isso no resultado. O fato de ter um efeito líquido zero, né, ou perto do nulo, pode ser por causa de demanda também. Mas, assim, junto com os outros resultados, sugerem que, pelo menos, oferta é parte da explicação, entendeu? Não é só demanda, essa questão que eu gostaria de deixar claro. Entendeu? Legal. Obrigado. Dimas. Oi, Sim, Dimas? Anderson. Eu tive que sair para ir para uma reunião do serviço, infelizmente não peguei toda a apresentação, mas a gente tem algumas medidas macroprudenciais específicas para o mercado de crédito, né? Principalmente imobiliário, o loan to value, debt to income. E aí eu queria saber como é que o aperto ou a flexibilização dessas medidas podem impacto nessa realocação do crédito, porque os bancos têm um portfólio, né? Então, eu vou pegar toda a minha alocação de recursos, que seria para imóveis, por exemplo, vou alocar para crédito pessoal, para pessoa jurídica. Rapaz, infelizmente, eu não peguei toda a apresentação, mas como você falou aí na conclusão, tem essa fricção, eu queria entender um pouquinho mais como é que essa medida macroprudencial, vocês trabalharam ela no paper ou não? Não, acho que mais o que a gente usou mais era essas medidas, né? É como uma previsão teórica, né? Porque, na verdade, o que você pode fazer, como você está emprestando mais agora, vamos dizer, num empréstimo que é mais seguro, né? Que o direito de crédito aumentou bem, pode ser que o banco agora esteja menos restrito, né? Porque ele agora está, antes, vamos dizer, um tomador de empréstimo estava só usando crédito sem garantia, né, pessoal, sem garantia, que é bem arriscado, né, em termos regulatórios. Agora ele pode usar a casa dele para pagar esse crédito, né, e ainda ter uma sobra para abrir uma firma, uma empresa, né. Nos olhos do banco, né, agora o portfólio dele ficou menos arriscado, né. E aí pode ter liberado, né, regulatoriamente pode ter liberado capital para que ele empreste para outras pessoas também, entendeu? Para o tomador de empréstimo B, que é, nesse caso, o cara que não tem o colateral, o cara que não é dono de imóvel, né? Então, pode ser que isso aconteça. Isso é uma previsão real e deixa o resultado dessa análise interessante de saber, será que a realocação é negativa ou, na verdade, tem um efeito, na verdade, um spillover positivo, né? Você pode estar aumentando o crédito na economia em geral, até para as pessoas que não foram diretamente afetadas pela reforma, entendeu? Porque não tem uma casa, entendeu? Então, tem um pouco isso que a gente está olhando
como teórico, mas como a gente vê, o resultado mostra que a realocação é negativa e os bancos que estão mais perto do requerimento de capital, né, são aqueles que realocam mais, né? Se fosse o oposto, a gente encontraria também que os bancos mais perto do requerimento de capital seriam aqueles que aumentavam crédito mais para outras pessoas, porque esses bancos agora ficam menos restritos, entendeu? Então, assim, mas a gente está encontrando o resultado para um canal específico, não para o outro. Então, é uma coisa que a gente pensou muito mais como motivação, como teoria, do que como explorar como uma estratégia empírica. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Anderson. Não, bacana, bacana. Ok. Então, acho que 3h15 é o horário. Vamos terminar essa sessão. Muito obrigado pelos comentários, pelos artigos sendo apresentados, muito interessantes, e até a próxima. Dimas, aqui é o Diogo, sou seu host. Só para agradecer aí pela excelente apresentação, tá? Eu vou esperando todo mundo sair da sala. Assim que todo mundo sair, eu vou e encerro para a gravação. Beleza. Fecho a sala para aguardar para a próxima sessão. Ótimo. Obrigado. Tá bom? Valeu. Obrigado. Abraço. Ô, James, tá ouvindo? Sim. Esse teu paper já está disponível lá no teu site, em algum lugar, ou ainda vocês... Está disponível lá, sim. Lá no meu site. Eu vou baixar ele lá. No Google Sites, Baixa Então, lá. tá. Se tiver comentários, me mande. Bacana, eu vou ler com cuidado, sim. Estou assim, planejando submetê-los logo. Então, vamos ver. Então, tá. Vamos ver. Valeu, Anderson, pelos comentários. Falou, um abraço, tchau, Dimas. Um abraço, tchau, tchau.